Número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Átila Nunes para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Abre o som aí, por favor. Foi. Tenho certeza absoluta. Aí. Tenho. Tenho, tá tudo ligado Não, aqui. tá ligado, mas não. Também não. Alô, você vê. Você com 50 anos de rádio, o Jair Bittencourt apertou um botãozinho e funcionou. Não, eu acho isso, honestamente... Não, senhor presidente, deixa eu ler primeiro. Né? A ata reflete com exatidão o ocorrido na 9ª sessão ordinária, que iniciada às 9h30, foi encerrada ao 12h30. Né? E pronto, terminei de ler. Bom, lida e aprovada a ata, passa seu expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Jair Bittencourt. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Eu arguo o deputado Pedro, se não quer aqui presidir, já que o senhor tem tradição de presidência. Eu vou falar depois. Senhor presidente em exercício, deputado Pedro Brazão, nosso nobre colega, maior autoridade dessa casa, deputado Luiz Paulo, nosso querido deputado Átila Nunes, a todos servidores, funcionários, amigos que nos ouvem. Eu quero, senhor presidente, fazer um pronunciamento que tem atribulado muito a vida das pessoas no interior do estado do Rio de Janeiro. Eu quero tratar aqui do fornecimento de energia feito pela empresa Enel, que na verdade é um péssimo fornecimento, que vem prejudicando a vida dos pequenos produtores, das pessoas que moram no interior, das famílias e dos industriais e comerciantes. Temos registros e reclamações dessa empresa que fornece energia, que deveria fornecer de uma forma mais eficiente, que pequenas localidades chegam a ficar 12 horas com o fornecimento de energia interrompido. E quero citar casos específicos de Varriçai, Porciúncula, interior de Itaperuna, Santo Antônio de Pádua, onde uma indústria de papel não consegue colocar os seus equipamentos para funcionarem, porque essa empresa não fornece energia com regularidade. É uma vergonha o que se passa no estado do Rio de Janeiro. Um esforço tremendo do governo para incentivar a indústria e o trabalho no interior do estado. E a empresa de energia que deveria garantir esse fornecimento, só atrapalha a vida de quem quer produzir. E recebemos uma reclamação dos pequenos produtores de Teresópolis, tendo prejuízos, motores queimados, e a empresa se nega a dar o atendimento devido. Recebemos também, em forma de ofício, reclamação de várias indústrias, uma delas de exploração mineral, que extrai pedra para fazer brita, bica corrida, em Teresópolis, chegou a ficar mais de um dia sem trabalhar, interrompendo o fornecimento de energia, trazendo prejuízos enormes. Foram mais de 21 paralisações somente no ano de 2024. E piorou em 2025, tendo muito mais paralisações no atendimento dessa indústria, uma indústria de alimentos, de sorvete. Dessa forma, não tem quem consiga produzir, porque aumenta o custo, faz com que as empresas desliguem os equipamentos para que não sejam queimados. E nós já estamos discutindo isso nessa casa, deputado Pedro Brazão, há muito tempo.
Mas, infelizmente, essas empresas de fornecimento de energia, elas não ligam para as reclamações da Assembleia Legislativa. Eu não entendo e não consigo ver nenhuma cobrança efetiva da ANEEL, que deveria regular, punir, regimentar a atuação dessas empresas. Então, o que se vê hoje é um descaso. Então, eu queria aqui pedir uma atuação mais firme dos órgãos fiscalizadores do governo do Estado. Sabemos que essas fiscalizações são limitadas, porque quem pode fiscalizar e punir efetivamente isso é atribuição de órgãos e empresas vinculadas ao governo federal, mas o que a gente vê hoje é uma vergonha. E falando um pouco das CPIs que já tivemos, deputado Luiz Paulo, nessa casa, elas rigorosamente não deram em nada. As apresentações, tanto da Light como da Enel, parece que o fornecimento de energia ao Estado do Rio de Janeiro é a mil maravilhas, as apresentações que nós aqui assistimos. E daqui a alguns anos, se eu não me engano, 2026, vem a renovação da concessão do serviço de fornecimento de energia. E aí eu quero ver o que essas empresas vão apresentar. Se elas vão continuar dizendo que nós vivemos no melhor dos mundos, aonde os empresários têm prejuízos incalculáveis, os pequenos produtores não conseguem produzir devidamente, porque as coisas não funcionam, e eu sou testemunha, vivo numa região onde a zona rural chega a ficar 12 horas, 24 horas, sem o restabelecimento da energia que deveria ser fornecida, sobretudo pela Enel. Fica aqui o meu registro, quero agradecer a vossas excelências e pedir providência aos órgãos do governo que têm que acompanhar essa fiscalização e pedir também a essa casa que as comissões competentes, como de Minas e Energia e tantas outras, possam interpelar, principalmente a Enel, que ela possa trazer os seus esclarecimentos, que eu duvido que nos sejam convincentes. Muito obrigado. Obrigado, nosso nobre deputado Jair Bittencourt. O próximo orador, nosso nobre deputado aqui, Átila Nunes. Cascudinho não assinou aqui não, vou deixar ele na frente. Quem? O Luiz Paulo não botou, mas vai na frente. Ele não assinou, não pode deixar. Como é que ele vai botar do lado? Senhor presidente, senhores deputados, sabe quanto é que eu paguei uma dúzia de ovos? Paguei R$20 uma dúzia de ovos. A gente pagava antigamente 30, né? Pagava R$10, 30 ovos, não é isso? Tinha até o carro do ovo, não é isso? Olha o ovo, não sei o quê, né? A galinha chorou e vai para fora. E aí, eu prestei atenção no discurso do Lula, falando sobre ovos. E, senhor presidente, me perdoe, eu estou falando absolutamente sério. E... Oh, perdão, a galinha, desculpe, senhor presidente. Foi sem querer. Senhor presidente, tem uma fala do Lula tão absurda que o que mais me surpreende é o silêncio dos movimentos de meio ambiente, a própria mídia, ignorando absolutamente a fala estapafúrdia do Lula em relação aos ovos. Então, para vocês terem uma noção, né, eu tomei um cuidado muito grande nisso, na fala do Lula, ele, sempre com aquela verborragia demagógica, não é? O Lula se vira para a plateia, que normalmente é uma plateia amestrada,
e diz basicamente o seguinte. E ele diz basicamente o seguinte, que ele tinha acabado de comer um cuscuz com 2 ovos fritos. Quer dizer, ele não fala fritos, ele fala frito. 2 ovos fritos. O Lula tem uma capacidade de tratar o idioma português, o nosso idioma, com requintes de crueldade aos pontapés. Ele odeia definitivamente, ele é o exterminador de plural da nossa geração. Mas eu queria voltar ao assunto muito sério, porque ele começa a falar, numa reunião, o seguinte, com aquele jeito dele, né? Então, só nós é que vamos comer pão com água? Não, a gente também gosta de pão com mortadela. Ele falou mortandela. A gente gosta de coisa boa. Hoje eu comi um cuscuz com 2 ovos fritos. Quem é que não quer? Eu estou comendo agora ovo de pata. E ovo de pata dizem que tem mais substância. E como eu sou um jovem de 79 anos, eu tenho que comer muito ovo de pata. O ovo de galinha fica para vocês. E agora eu estou comendo, sabe o quê? Ovo de ema. Ovo de ema, que é deste tamanho, do tamanho da cabeça de vocês. Um ovo de ema equivale a 12 ovos de galinha. Aí eu fui pesquisar se eu podia comer, e eu posso comer, porque eu tenho 70 emas lá no Palácio da Alvorada. 70 emas. E elas botam um ovo do tamanho da cabeça de vocês. Eu agora estou comendo ovo de ema. E também estou criando jabuti. Eu tenho ovo de jabuti. Eu tinha 7 machos, 5 machos, aliás, e 2 fêmeas. E eu achei que era muito sofrimento para as 2 fêmeas. Aí arrumei mais 5 fêmeas. Aí os jabutis estão numa felicidade só. E eles botam ovo também. O que é isso aqui? Qualquer dia eu vou comer também ovo de jabutia. Jabutia. Taquigrafia. Ele falou de jabutia. Inacreditável. Uma vergonha isso. E ele continua. Eu tenho ovo de jabuti. E agora eu estou comendo ovo de todas as formas e eu quero comer agora ovo de tartaruga. Não aparece ninguém do meio ambiente dizer para ele, olha, isso é crime ambiental, comer ovo de tartaruga, ô Lula. Esse pessoal lá de Brasília, eles vivem num outro planeta. E eu trouxe isso aqui só porque isso aqui realmente equivale a um ovo de ema. Tem até a patinha aqui que a ema queria sair, estava nascendo, não sei o quê, então é o ovo de ema. Agora, repare a plateia dele. É uma plateia que grita, e ele falando, não, eu como cuscuz com 2 ovos fritos. E a plateia, e a mídia não fala nada. Ninguém fala coisa alguma, meio ambiente não fala coisa alguma. Não, e ele queria botar, o que vocês acham se eu botar açaí dentro do ovo de ema? Esse presidente da República, que em 2003 disse que iria acabar com a fome, lembra-se do Fome Zero, pessoal? Em 2003 isso. 25 anos depois, por aí não, 20 anos depois, nós temos milhões de brasileiros ainda no mapa da fome, da miséria. E foi só papo o tempo todo.
E agora, entre as viagens, né, 2 bilhões de reais gastos em viagens, de uma forma inacreditavelmente irresponsável, agora ele vai para o Japão. Vai lá na lua de mel dele, interminável. A lua de mel dele não termina nunca, né? Eu não acredito, por exemplo, que tenha gente da comitiva fazendo tratamento com ácido hialurônico para ficar com o olhinho mais... Não, não acredito. Não acredito que alguma mulher faça isso para chegar no Japão se identificando mais com o povo. Mas a palavra séria que eu quero trazer a vocês, isso é muito importante, é o deboche. Porque isso chama-se deboche. Deboche com a população quando diz que ela devia experimentar ovos de pata, que devia experimentar ovos de ema, ovos de jabuti. É um debochado. Ele não respeita o que está acontecendo hoje com o povo brasileiro, que se submete a pagar numa dúzia de ovos R$20. Cadê a chuva de picanha? Cadê a chuva de picanha? Café. Ontem eu vi R$100 o quilo. E esse deboche com que ele leva ovo de ema, ovo disso, ovo daquilo, que pobre gosta de substância. É claro, pô, ele está num palácio daqueles, com uma criação de emas mantida pelos cofres públicos, jabutis, tartarugas, patas, e vai por aí fora. Agora, esse discurso dele, para quem entra no supermercado, como eu entrei ontem, no Presunic, a R$20 uma dúzia de ovos. E sabe o que ele diz? A culpa é do povo, porque está caro demais e ainda assim compra. E eu estava pensando, sabe uma coisa interessante? Ele disse o seguinte, se está caro, não compra. Certo? Por exemplo, os impostos. Já pararam para pensar nisso? Imposto de renda, o IPI, o IPVA, o ICMS, o ISS. Não é uma ideia? Não está caro? Não paga. Não paga. Então, diante desse festival de imbecilidades, de irresponsabilidades, eu fecho aqui a minha fala, senhor presidente, dizendo o quanto eu tenho de vergonha da fase que o Brasil atravessa hoje, com um governo absolutamente perdido. Aliás, um governo que parece e lembra um galinheiro com um monte de galinhas tontas, correndo para cima, para baixo, sem saber o que fazer. Muito obrigado, senhor presidente, pela sua paciência. Muito obrigado, nosso nobre deputado Átila Nunes. Próximo orador aqui, nosso nobre deputado Luiz Paulo da Rocha. Senhor presidente, deputado Pedro Fernandes, senhores deputados presentes em plenário, desculpe, me perdoe, Pedro Brazão, o senhor me perdoe. Pedro Fernandes não é mais deputado nessa casa há muitos anos. Parceiro também, né? Também boa figura da família dos Fernandes, que só mandam em Irajá e adjacências. Deputado Pedro Brazão, deputado Átila Nunes, deputado Jair Bittencourt, também senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota, senhor intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj. Deputado Jair Bittencourt abriu o expediente inicial com duras críticas, tanto à Light quanto à Enel.
duras e justas críticas. Até porque, nas áreas que o deputado Jair Bittencourt transita, na maioria dos municípios do Noroeste, para não afirmar que são todos, quem distribui energia é a Enel. Deputado Jair Bittencourt, quando o senhor falar da Enel, eu estava ali dando um sorriso. Tem mais ou menos uns 15 dias, uma empresa de consultoria de opinião me telefonou, estava fazendo pesquisas com formadores de opinião, concluíram que eu era um formador de opinião, e ela queria fazer uma pesquisa sobre a Enel no estado do Rio de Janeiro. Aí eu perguntei à moça, né, a senhora tem certeza que quer me pesquisar? Absoluta. Porque a minha avaliação foi abaixo da crítica. E é um conceito quase do Brasil. Né? Se perguntar para o paulista, o conceito sobre a Enel também é o pior possível. Né? E as agências reguladoras parecem que, de fato, não funcionam. Então, faz bem Vossa Excelência em tocar desse assunto, né? Porque se paga alto pela energia elétrica, mas o pior do que pagar alto é não tê-la, quer seja no campo residencial, quer seja na área industrial e produtiva. Ainda mais nos verões que vão cada vez ser mais fortes e se estender mais. Não tem razão Vossa Excelência em relação à sua crítica. Mas depois de Vossa Excelência, falou meu amigo Átila Nunes, fazendo críticas às últimas falas do presidente da República do Brasil. Não vou contestá-las, apesar de discordar de muitas. Mas acrescentaria, se o presidente dos Estados Unidos, Trump, falasse menos, chocaria menos a opinião pública. Se o presidente da Argentina, Milei, que recentemente estourou lá um escândalo de criptomoeda, também falasse menos, chocaria menos. O triângulo que se formou em torno da invasão da Rússia à Ucrânia é dantesco, porque está negociando a paz o Trump e o Putin, e o presidente do país invadido está à margem. Ué, se um país é invadido, quem negocia a paz é o invasor e um mediador que não foi escolhido? Mas mais grave, depois olhando a matéria, deputado Átila Nunes, estava o presidente da Ucrânia acelerando um tratado com os Estados Unidos para que eles explorassem minério na Ucrânia, principalmente aqueles minérios responsáveis para a produção da telefonia celular, minérios de alto valor aquisitivo. Porque a paz na Ucrânia passa pela concessão dos minérios aos Estados Unidos e por dar parte do território para a Rússia. Que diabo de paz é essa? Isto é partilha. Partilha da época das guerras feudais. Invasor ganhou, faz a partilha dos bens. Então, é um mundo difícil que nós estamos vivendo, senhor presidente. É um mundo difícil. E, hoje em dia, com a força da comunicação digital, você fica em dúvidas de se que você leu
é verdade ou mentira. Porque o nível de absurdos que tem na internet, e às vezes na boca de pessoas que de fato são formadores de opinião, é uma grandeza, E aí, senhor presidente, para não exceder muito meu tempo, que eu quis comentar os 2 discursos que me antecederam, queria dizer que travei uma luta junto com os meus seguidores, com aquelas pessoas que demandam, para que o DETRAN atuasse para que o cidadão pudesse tirar suas carteiras de identidade nos postos do DETRAN. O que estava acontecendo, deputado Jair Bittencourt? Se você morava em Botafogo e queria um posto na Zona Sul, para tirar uma identidade, iam possivelmente te conceder uma vaga em Paracambi. E se você morasse em Paracambi, pudesse te inscrever e na pré-seleção te jogar para um posto em Maricá. E, além do mais, o DETRAN já tinha feito convênio para cartório da identidade, mas aí é paga. Quer dizer, pelos métodos comuns de você marcar a tua ida ao local pela internet, tu não consegue. Pelos cartórios tinha que pagar. E passou até alguns grupos, inclusive, que passaram a vender vagas. Então, nós demandamos isso, fizemos um discurso aqui, e ontem o DETRAN decidiu, de ontem até quinta-feira, fazer um esforço concentrado para que as pessoas pudessem ir próximo das suas casas, levar a documentação necessária e tirar a sua carteira de identidade. É o mínimo que pode ser feito. Então, também estou aqui fazendo esse registro e concluindo que a luta continua, senhor presidente. Obrigado, nosso nobre deputado. Eu queria que o senhor precedisse aqui, para que eu pudesse também dar a palavra aqui. Obrigado, senhor. Convido para fazer uso da palavra o nobre deputado Pedro Brazão. Boa tarde, nosso nobre deputado presidente aqui em exercício, Luiz Paulo. Boa tarde, nosso nobre deputado Jair Bittencourt, de Itaperuna, um homem que está sempre preocupado com a Noroeste, sempre pelos trabalhos, pela população, que sempre lhe atende, né, deputado? Parabéns também para o nosso nobre deputado Átila Nunes, que está sempre aqui junto com a gente, sempre também preocupado com a população, e não só com a população do nosso estado, mas com a população do nosso país, né, não, Átila Nunes? Isso aí é muito importante, tá? Quero agradecer aqui também, tá? Todos os funcionários da TV Alerj, os funcionários aqui, segurança, a todos vocês, tá? Eu venho aqui falar sobre um projeto muito importante de lei, tá? Que, graças a vocês, parlamentares, graças ao nosso governador Cláudio Castro, né? Virou lei, certo? Então, hoje eu venho aqui a esse plenário com um tema de extrema urgência. A relevância para a segurança é a vida de milhares de pessoas, especialmente em um momento em que o Rio de Janeiro recebe tanto turista, nessa época de carnaval. Então, é uma preocupação muito grande de todo o mundo, sabe? Que recebe de todo mundo para cá, que é uma festa linda, uma festa que realmente sempre foi uma das melhores festas do nosso país, como do nosso mundial, de todo o mundo aqui, que, como sempre, reconhece e sempre foi reconhecido. A lei de minha autoria é a Lei 9.901, de 22 de novembro de 22, que institui o Programa Estadual de Segurança Aquática. Na área, apenas uma legislação necessária, mas um instrumento fundamental para salvar vidas. É prevenir tragédias que, infelizmente, ainda são frequentes em nosso estado. Tá? Os números são alarmantes.
no Brasil ocorre 16 mortes de afogamento por dia, sendo 3 de criança. O afogamento é a segunda causa de morte entre crianças de 1 a 14 anos, no Rio de Janeiro. A situação é ainda mais crítica. Em 2005, já registramos um aumento de 14% nos casos de afogamento, com mais de 8.000 ocorrências desde janeiro. O número de crianças perdidas também multiplicaram. Isso é algo que não podemos ignorar no nosso estado do Rio de Janeiro, inaugurar num evento tão grande que vai existir daqui a poucos dias. Nos primeiros 2 dias de 2025, os corpos de bombeiros realizaram 1.136 registros por afogamento, apenas no primeiro dia do ano. Tá? Um aumento de mais de 1.000% em relação ao mesmo período de 2004. Esse dado não são apenas estatísticas, são vidas que poderiam ser salvas com medidas preventivas, senhor presidente. Isso é muito importante, a prevenção. E conscientizar. A Lei 9.901 foi criada com o objetivo de prevenir acidentes em ambientes aquáticos, como piscinas, praias, rios, tanques, tá? E especialmente em escolas, em clubes, em residências, tá? Ele promove a educação e a conscientização sobre prática de segurança, porque sabemos que a maioria desses acidentes pode ser evitado com informação e cuidados. Uma das medidas mais importantes da lei é a criação do mês de segurança aquática, em dezembro, justamente para antecipar o verão, período em que os afogamentos aumentam bastante no nosso estado do Rio de Janeiro. Além disso, o programa prevê parceria com entidades esportivas e empresas para ampliar o alcance das campanhas educativas, porque a segurança aquática não é responsabilidade apenas do poder público, mas de toda a sociedade. É preciso entender que saber nadar não é suficiente para evitar o afogamento, senhoras e senhores. Muitos acidentes ocorrem justamente com crianças que sabem nadar, mas que ficam sem supervisão, ou são vítimas de descuidos, e muitas das vezes as famílias estão distraídas e acontece, tá? Como exemplo que nossas mães dão, né? A gente bota o leite para ferver, não, presidente, quando a gente bota o leite para ferver, quando a gente vira para o lado, o leite derrama, certo? Então, os riscos são subestimados e nosso dever é alertar a população sobre esses períodos. Nesse momento em que o Rio de Janeiro recebe milhares de turistas, o carnaval é fundamental reforçar a importância da segurança aquática. As praias da nossa cidade são um cartão postal, mas também podem ser cenários de tragédias, se não forem tomados os cuidados necessários. A Operação Verão, realizada pelos bombeiros, já é um avanço, como um aumento de 30% no efetivo de guarda-vidas. E a utilização de equipamentos como botes infláveis e motos aquáticas. No entanto, precisamos ir muito além. A Lei 9.901 é chamado
para a ação, ela não se limita a estabelecimentos comerciais ou públicos. É uma alerta para toda a sociedade. Pais, escolas, clubes, público, devem trabalhar juntos para garantir a segurança de todos, especialmente das crianças, que são as mais vulneráveis. A segurança aquática salva vidas, senhores. Como essa lei, estamos protegendo nossas crianças, nossos turistas e todos os cidadãos que desfrutam da beleza natural de nosso estado do Rio de Janeiro. O verão carioca deve ser sinônimo de alegria diversas e, acima de tudo, segurança. Nosso nobre deputado Jair. Gostaríamos de agradecer a todos os meus pares que contribuíram para a aprovação desse projeto. Sem o apoio de cada um de vocês, não estaríamos aqui hoje, celebrando essa importante conquista. Agradeço também ao presidente da Casa, Rodrigo Bacelar, pela condução dos trabalhos como base no diálogo, no compromisso com o que há de melhor para a população do nosso estado. Por fim, registro o meu agradecimento ao nosso governador Cláudio Castro, que ao sancionar esta lei, demonstrou seu compromisso com a segurança e o bem-estar dos cidadãos fluminenses. Peço o apoio de todos os colegas deputados para que possamos ampliar a divulgação dessa lei e vamos juntos contribuir uma cultura de prevenção e cuidado, garantindo que o Rio de Janeiro seja um exemplo de segurança aquática para todo o país. Tá? E quero também lembrar vocês, há 2 dias atrás, se eu não me engano, 1 dia ou 2 dias atrás, aconteceu um acidente com uma criança, tá? Numa cisterna, que morreu e ficou 2 dias sendo procurada. Então, nós temos que nos importar muito por isso, tá? E divulgar isso, enquanto esse momento turístico, são pessoas que vêm de outros estados, de outros países que não conhecem o nosso Rio de Janeiro, não conhecem nossas praias. E hoje nós precisamos disso, que tenha mais consciência, tá? As pessoas que venham, que se cuidem na hora da bebida, que muitas das vezes sai do carnaval, né, de madrugada, e dali vai para a praia, muitos dormem até na praia, Jair, certo? E quando acorda, quer ir, né? Então, naquele momento que ele acordou, ele ainda está meio alcoolizado, certo? Ali pode sofrer um acidente, no momento que ele vem, né, festejar, né, com a família, uma coisa tão bonita de conhecer o Rio de Janeiro e o carnaval, né? E aí acaba tendo uma desgraça acontecendo aí entre as famílias, tá? Meu muito obrigado, e eu agradeço a todos vocês parlamentares. Obrigado, nosso nobre deputado em exercício, Luiz Paulo da Roça. Muito obrigado, senhor deputado Pedro Brazão. Em não havendo mais oradores inscritos, está suspensa a sessão. Retornaremos às 15 horas com a ordem do dia.